Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ideias relacionadas a seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então nós vamos reconhecer essas relações na circunferência. Mas antes disso, você já parou para pensar em quais situações do nosso cotidiano, da nossa vida, nós podemos encontrar essas relações? Então trouxe aqui para vocês alguns exemplos de onde que a gente usa na topografia, onde as pessoas fazem a medição, os profissionais fazem medição de terrenos com altitude, longitude. A distância entre pontes, como que é a construção de pontes sobre os rios, e também a questão dos satélites. Os satélites, que eu acho que é algo que se aproxima mais da nossa realidade, quando a gente vai falar em sinal de celular, localização de GPS. Essa localização ela é feita por uma triangulação de satélites. Então depende do ângulo alfa ali formado entre você e os dois satélites, você consegue ser localizado. Então por isso que a gente consegue localizar, aí tem alguns aparelhos que a gente já localiza pessoas e carros e assim por diante. Então, nós vamos estudar tudo isso na circunferência trigonométrica, que é aquela em que nós temos 4 quadrantes, centro coincidindo com a origem do plano cartesiano, ou seja, coordenadas 0, 0, e o raio unitário, que é aquela distância que vai de 0 até qualquer um dos pontos da circunferência. E aí, nessa circunferência, nosso assunto, que está sendo em alta aqui nessa aula, são as relações trigonométricas. Então, vamos verificar como que a gente encontra essas relações na circunferência trigonométrica. Sobre o eixo X, nós vamos encontrar os valores de cosseno. Sobre o eixo Y, os valores de seno. E na reta auxiliar paralela ao eixo Y e tangente à circunferência, que é uma reta R auxiliar, nós vamos encontrar a tangente. Então, já usando a noção de plano cartesiano, que você sabe que é formado por duas retas perpendiculares e são retas numéricas, em que as duas retas contêm todos os números reais, eu deixo esse quiz para vocês me dizerem em qual quadrante que vocês podem ter simultaneamente essas situações. Então a letra A tem uma resposta, a letra B tem outra resposta e a letra C uma outra. Não quer dizer que não possa repetir, mas em qual quadrante isso pode acontecer simultaneamente? Vamos lá então, pessoal, começando com a verificação dos sinais, tá? Então, relembrando aqui, no eixo Y, os valores para cima são positivos e os valores para baixo são negativos, onde eu vejo o seno. No eixo X, os valores à direita são positivos e à esquerda são negativos. E na nossa reta auxiliar que nos dá a tangente, os valores que estão acima são positivos e os que estão abaixo são negativos. Dessa forma, quando o seno for negativo, o seno pode ser negativo no terceiro ou quarto quadrante, mas pede também que o cosseno seja negativo, e o cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrante. Então, essa condição das duas só pode acontecer no terceiro quadrante. Na letra B, seno positivo, aonde? Primeiro e segundo quadrantes, são os superiores. Cosseno positivo, à direita, primeiro e quarto. Então, coincidindo somente o primeiro quadrante. Por fim, seno negativo, os quadrantes que estão abaixo.
Então é o segundo, ali o terceiro e o quarto quadrante. O cosseno é positivo somente à direita, então primeiro e quarto. Então isso só acontece no quarto quadrante, ok? Então espero que vocês tenham acertado aí. Continuando, né? Eu trouxe um exemplo para que vocês marquem bem certinho aí os passos de como que a gente calcula, pode ser seno, cosseno ou tangente, tá? As relações de ângulos que são maiores do que uma volta, maiores do que 360 graus. Então, primeiro passo, calcular a menor determinação. Como? Dividindo esse ângulo por 360 graus. Foi o que eu fiz aqui. Eu dividi o 3.555 por 360, deu 9 voltas e sobrou 315. Esse 315 é a menor determinação. Ele está localizado no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, sempre assim, você sempre vai fazer dessa forma para não errar. Acho que ele é positivo, né? Anotei no meu caderno. Segundo passo, como ele está no quarto quadrante, eu tenho que fazer a redução ao primeiro. Comparo com o ângulo de 360 graus e chego que é equivalente, correspondente aos valores do ângulo de 45 graus. Então, o cosseno de 3.555, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 315 graus e que tem o mesmo valor que o cosseno de 45 graus, com o mesmo sinal, inclusive, né, porque ele é positivo no quarto quadrante, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vejam exatamente esses passos que eu passei para vocês que vocês possam fazer essa primeira prática aqui dessa aula. Calcular o valor da tangente de 35π sobre 4. Não se esqueçam de olhar o sinal no final.
Então, turma, eu espero que vocês tenham seguido as minhas dicas, né? Primeiro passo, vamos achar qual é esse ângulo aí em graus. É sempre bom relembrar essa transformação, substituindo π por 180. Faço a multiplicação de 35 por 180 dividido por 4, o ângulo de 1575, que é maior que 360. Fazemos a menor determinação desse ângulo. Dividindo por 360, eu vejo que ele dá 4 voltas na circunferência e me resta um ângulo de 135 graus. Vemos que esse ângulo de 135 graus está no segundo quadrante. O exercício está pedindo o valor da tangente. A tangente no segundo quadrante é negativa. Então, está aqui anotado para vocês. Continuando o exercício, se ele está no segundo quadrante, eu tenho que agora fazer a redução dele, levar ao primeiro quadrante para achar o ângulo correspondente. Então, vou fazer a diferença com o 180, que é o ângulo do eixo X no segundo quadrante. Chego que ele é correspondente ao ângulo de 45 graus. Na hora de olhar o valor da tangente, eu vou olhar o valor da tangente de 45 graus na minha tabela de valores notáveis. Então, tangente de 35π sobre 4 vai ser igual a tangente de 135, só que a tangente de 135 é negativa, então eu não posso esquecer de colocar o sinal negativo aqui, menos a tangente de 45, que é igual a menos 1 nesse caso, tá? Então, sigam os passos bem certinhos que não tem como errar e tenha calma, porque às vezes a gente quer fazer rápido e acaba atropelando algum passo, tá? Então, aqui, continuando com informações muito importantes, eu sei que é uma relembrança, mas eu quis trazer isso aqui porque eu percebi que existem vários testes que cobram essa relação fundamental da trigonometria. Então, para qualquer ângulo na circunferência trigonométrica, o quadrado do seno mais o quadrado do seno desse mesmo ângulo sempre será igual a 1. Anota, faz uma estrelinha, pode, as meninas aí coloquem com a canetinha rosa, né? Os meninos façam um grifo. Seno quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo qualquer ângulo sempre será igual a 1, e essa é chamada relação fundamental da trigonometria. E a outra, que eu já comentei em outro momento, mas vale relembrar, de que a tangente de um ângulo é igual à divisão do seno desse ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo. São relações que vocês vão usar bastante, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma questão que também envolve a análise de sinais, tá? Determine o alfa lá, sabendo que o seno é 3/5. Veja, você tem o valor do seno. E você sabe que esse ângulo está no intervalo de π sobre 2 e π. Quer dizer que esse ângulo pertence ao segundo quadrante. Eu não vou falar mais nada, senão eu vou acabar resolvendo a questão aqui. Então, façam aí rapidinho e a gente já volta para verificar.
Então vamos lá, gente? Isso sempre acontece, né? Você sempre vai usar a relação fundamental da trigonometria quando você tiver o valor do seno e quiser achar o valor do cosseno, ou tiver o valor do cosseno e quiser encontrar o valor do seno. Veja, nessa atividade a informação foi o valor do seno e a pergunta foi qual é o valor do cosseno. Ainda poderia te perguntar qual é a tangente. Então, primeiro você calcula o cosseno para depois achar a tangente. Tem bastante aplicação para a relação fundamental da trigonometria. Não é à toa que ela tem esse nome, né? Ela é fundamental. Então, aqui nós começamos escrevendo essa relação fundamental, tá? Então, sempre vai ser assim? Sim, professora. Sim, sempre vai ser assim. Se você tem o seno e quer achar o cosseno, relação fundamental. Tem o cosseno e quer achar o seno, relação fundamental. Tem um dos dois e quer achar a tangente também. Então, eu substituí. No lugar do seno, eu coloquei o valor do seno, que é 3/5. E continuei com a equação. Como eu quero saber o valor do cosseno, isolei o cosseno, tá? 1 continua 1. Esse 3/5 a gente eleva ao quadrado. Potência de fração. Eleva o numerador e eleva também o denominador. Então, 9/25, estava somando, passou subtraindo. Então, subtração ou soma de frações, mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 25 dividido por 1 é 25, vezes 1, 25. Então, 25 menos 9 aqui, 16/25. Ok, eu cheguei aqui que o cosseno quadrado de alfa é igual a 16/25, mas o exercício não pede quanto é cosseno quadrado de alfa, o exercício pede quanto vale o cosseno de alfa. Sempre eu estou deixando ali do ladinho, né, os dados do exercício para a gente poder ir acompanhando a questão. Então, aqui nesse próximo slide, também deixei os dados ali para a gente não perder, e aí calculei o valor do cosseno de alfa. Como que a gente faz? Eu tenho o quadrado no primeiro membro, eu passo com a operação inversa, que é a raiz para o segundo membro. Então, por que o resultado é mais ou menos 4/5? Se eu tenho dentro da raiz uma fração, eu vou tirar a raiz do numerador e também do denominador. Por que mais ou menos? Porque tanto 4/5 ao quadrado quanto menos 4/5 ao quadrado, os dois resultam em um valor positivo, que é o 16/25, tá? Então, como cosseno de alfa, eu tenho o resultado mais ou menos 4/5. Mas qual é a resposta que você vai colocar no seu caderno? Você vai colocar olhando para o sinal no segundo quadrante. Então, aqui eu tenho que alfa está no segundo quadrante. Se eu quero cosseno, então o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, se ele é negativo, você vai usar o sinal negativo na hora de dar a sua resposta. Você vai descartar a resposta positiva. Ok? Então, tá lá marcado até em vermelho o porquê disso. Ok, aplicamos a relação fundamental da trigonometria, agora vamos aplicar a próxima relação que eu passei aqui para vocês, que também é muito importante. Então, você tem o valor de seno e tem o valor do cosseno de um ângulo, e agora a pergunta é qual é a tangente desse ângulo. Então, já falei o que era para fazer, né? Só falta vocês fazerem e a gente já verifica a resposta.
Vamos lá então, turminha. Aqui eu tenho os valores de seno e de cosseno de um ângulo, que eu não sei, né, qual que ângulo que é. Eu só sei que se seno de alfa é positivo, então esse ângulo está ou no primeiro ou no segundo quadrante. E como o cosseno é negativo, esse ângulo só pode estar no segundo ou terceiro quadrante. Então quer dizer que esse ângulo está no segundo quadrante, que é a informação coincidente aí dos dois. Os dados estão aqui. O que eu tenho de informação? Que a tangente é o seno dividido pelo cosseno e os valores de seno e cosseno que estão no enunciado. Então aqui eu substituí o seno de alfa por 3/5 e o cosseno por menos 4/5. Então vamos lá para aquela lembrança, né? Que muitas pessoas têm ou não gosto, mas precisa da divisão de frações, né? Então nessa aula aqui a gente já falou um pouquinho da potência de frações, raiz de frações, adição de frações e agora eu vou falar da divisão de frações. Nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então tá aqui, ó, repetir a primeira, inverso da segunda. Inverso não muda sinal, inverso não é oposto, tá? Então aqui eu simplifiquei o 5 com o 5 e multipliquei 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Então a minha tangente menos 3/4 ficou um valor negativo, certo? Então, prestem bastante atenção na hora de fazer as operações com frações para você não errar. Oposto não é a mesma coisa que inverso, né? Inverso só troca a posição, o sinal continua o mesmo. Então, nesta aula aí, né, nós vimos as ideias de relações de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, com redução ao primeiro quadrante, primeira determinação, sinais dessas relações e retomamos a relação fundamental da trigonometria, que é bastante usada no cálculo aí dessas relações. Nós nos vemos na próxima aula, espero que vocês continuem estudando.